Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na Colômbia. E para trazer informações para vocês muito boas, nós trouxemos uma pessoa que está lá, que é a minha grande amiga Lina, que mora na Colômbia, que está participando ativamente dos protestos e que vai dar uma visão para a gente do que está acontecendo lá. Então vamos lá? Roda a vinheta. Bom, queria começar perguntando para a Lina, para ela contar um pouquinho mais para a gente, para mim, para o Gustavo, para o Igor, o que está acontecendo lá na Colômbia de fato, porque, pelo que a gente sabe, os protestos começaram por causa de uma reforma tributária, mas desencadeou vários outros assuntos depois, e eu acho que ela é a melhor pessoa para estar explicando para a gente o que está acontecendo lá. Ok, boa tarde, ou bom dia, não sei. Mas, primeiramente, obrigada por esse espaço, porque quando as pessoas me perguntam de fora, como que a gente pode ajudar na Colômbia agora? Eu sinto que isso é a melhor forma, poder falar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro, porque, lastimosamente, temos uma censura grande em nossas redes sociais, nos jornais oficiais também. Então, muito obrigada por isso. E, meninos, é muito complexo explicar por que e o que está acontecendo em pouco tempo. A gente tem que pensar no contexto geral da Colômbia. E eu começaria a falar isso desse lugar. Colômbia leva muitos anos, siglos, de governos corruptos, né? De um conflito armado que é um dos mais antigos da Latinoamérica, de uma desigualdade social que eu acho que começou desde o descobrimento da América e que nunca foi realmente um assunto equilibrado. E eu acho que essa história de Colômbia pode ser a história de qualquer país na Latinoamérica. Brasil, Peru, Equador, inclusive Centro-América. Então, para compreender o que está acontecendo aqui, agora, inclusive, antes de vir para cá, eu estava escutando um senador que ele falava um pouco sobre todo o movimento econômico que vem desencadenando esse momento, que a gente tem uma panela à pressão. Vocês têm lá panela à pressão? Para mim é isso. Já estava se cozinhando muitos anos. Eu acho que os últimos 2 anos foram os mais fortes, porque antes da pandemia a gente já estava muito tempo na rua, o tempo todo, estudantes, comitê do paro, porque aqui tem um comitê organizado do paro, que tem os sindicatos, que tem todo mundo com digamos que umas coisas específicas que a gente pede, né? E chegou a pandemia. Inclusive, depois da pandemia, a gente saiu e em novembro, acho que foi. Então, chega Natal, Navidad em espanhol, desculpa meu portunhol. E eu acho que a gente ficou um pouco também como, vamos, tipo, estar a gente tranquila em casa, resolvendo coisas que são de necessidades básicas. Comida, cuidar-se do Covid, não ter emprego. E acontece que em todos os movimentos políticos, Colômbia vem sendo governada pelo mesmo linhagem político, né, de direita. A gente conhece muito esse personagem que é Álvaro Uribe, que ele ficou muito tempo, 2 períodos no poder, e logo os 2 seguintes presidentes foram do seu próprio partido, e a gente, inclusive, brinca com isso, né? A gente que é bem rocosa nas redes, rocosa é uma palavra em espanhol também, é que eles são, tipo, os títeres dele, né? Porque parece ser que não tem um sentido próprio ou crítico. E eu acho que mais profundo que isso é que eles são títeres dos poderes econômicos que estão governando nossos países. Porque eu sinto pessoalmente que isso é o mais forte, inclusive as ideologias políticas. O dinheiro, o capitalismo e o poder que está aí. Por isso, vem várias reformas para o agroeconomia, que inclusive tivemos um lugar de corrupção incrível com um programa que chamava Agroingressos Seguros. E isso foi. Aí vai começando várias coisas, né? Porque então dão umas bolsas de subsídio para o campesino, fazendeiro, para as pessoas rurais,
E o resultado foi que foram só as grandes famílias ricas de Colômbia que pegaram esses ingressos. Não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa real, que inclusive o ministro de Fazenda está na cadeia por isso. E as pessoas começam tudo a sair toda essa corrupção absurda, ridícula, que faz que nós fiquemos cada vez mais pobres, com menos garantias. E falo de novo, essa é uma história que não só na Colômbia, né? Tristemente, nossos países têm isso. E acho que isso é um cúmulo de coisas, vai aumentando o imposto, que é IVA, que ele passa primeiro, acho que foi do 8% ou 16%, agora está o 19%. Então, logo fala, nossa, a gente está muito ruim com essa pandemia, o que a gente vai fazer para pagar a dívida que o país tem? Vamos botar o imposto para a leite, os ovos, né? Para o que a gente fala canasta familiar. Canasta familiar. A comida que a gente toma no café da manhã, no almoço. E aí que a gente fala, ó, a gente já está bem mal, né? Aí você vai meter uma reforma tributária. Então, por isso eu te falo, a reforma tributária para mim só foi uma lembrança de, a gente já estava lutando por isso, a gente já estava falando que isso estava ruim, e é tão forte, olha, eu fico até arrepiada. Desde que eu estou na universidade, eu saio nas manifestações, porque, né, a gente, quando era jovem, fazia tudo isso, mas eu nunca vi, nos meus 35 anos de vida, um movimento tão forte como aquele que está hoje. Porque não é só, os estudantes, o sindicato dos professores, não, são as famílias. Você tinha que ver na rua, pais com filho no colo, vovôs nas varandas, ou seja, todo mundo que não estava concordando sempre com manifestações está na rua hoje. Os artistas, tudo, o pessoal de saúde. Então, pensa uma coisa assim, tem que estar muito ruim para que todo mundo saia na rua. Inclusive, que saia com todo medo de poder estar contagiado de Covid. E que isso seja menos importante que sair e falar, olha, que está muito ruim. Isso, para mim, já é um panorama muito importante e que dá um senso de quanto o povo colombiano, não todos, mas uma grande maioria, está se sentindo totalmente desprotegido. É lógico, por uns governos de muito tempo que deixa sem esperança, eu acho. O que eu sinto também na rua e o que eu vejo na rua é muita raiva. A gente está com muita raiva. Eu, inclusive, às vezes fico com medo e fico assim, nossa, as pessoas gritam com muita dor. É uma coisa muito emotiva, né? E não é tudo isso, né? Também tem a arte saindo, fazendo performance de várias coisas. Eu já vi várias coisas, não só a reforma tributária. Aqui temos um processo dos falsos positivos, que não sei se vocês conhecem um pouco, mais ou menos. Falso positivo foram um número que a JEP, que é a Jurisdicção Especial pela Paz, que foi depois desse conflito que resolveu com as Farc e o governo, né? Eu estava falando que dentro das manifestações, então, a gente já não só vê a reforma tributária, a gente está com outros temas em resolver. Os falsos positivos, que são mais de 6.000 pessoas mortas passadas como combatentes dentro do conflito armado, que eram civis, né? Assassinados pelos militares. Também passou a morte de lideranças sociais, que ninguém fala porque não tem justiça para eles. Normalmente são pessoas que estão na ruralidade, lideranças e homens e mulheres que estão, por exemplo, cuidando dos páramos, a selva, os bosques, normalmente com assuntos de meio ambiente. Eles são assassinados e ninguém fala nada, não tem um pronunciamento claro do governo. Então, é muitas coisas que acontecem. Por isso, falava no princípio que é uma panela que tem uma monte de ingredientes e que ela simplesmente explodiu. E eu acho muito bom, porque no meio de tanta dor, de tanta desesperança agora, estão surgindo coisas muito legais que o povo está se unindo para conversar, para se organizar
e para procurar resultados diferentes. Lina, você comentou aí dessa transparência de informações, né? Eu acho que isso é extremamente relevante para o que está acontecendo na Colômbia. Eu queria trazer duas citações muito breves para discutir com você o trabalho da imprensa nacional colombiana. O historiador e jornalista colombiano Felipe Arias Escobar, ele disse recentemente que, abre aspas, somos filhos de uma nação racista que se nutre pela exclusão, fecha aspas. E a antropóloga e escritora também colombiana Miriam Jimeno, ela falou que o que aconteceu nas manifestações em Cali, durante os dias do protesto, inclusive, expôs problemas profundos que a vida cotidiana do país andino tem passado, né? E uma citação dela, uma frase, abre aspas, a Colômbia tem pelo menos 2 milhões de indígenas, 104 povos espalhados por toda a geografia nacional, que quando se manifestam exigindo o que lhes corresponde, geram mal-estar, fecha aspas. Eu pergunto para você, pelo que você tem lido nos jornais aí, né? Você acha que a imprensa nacional, e por que não dizer a internacional, ela tem mostrado a crise política e a crise social na Colômbia com algum viés? Ou você acha que a síntese dessas manifestações e desse desejo popular não encontra eco na imprensa nacional colombiana? Ok, Gustavo, você fala duas coisas muito importantes, várias coisas importantes. Eu vou responder primeiro sobre o jornalismo e logo eu gostaria de falar sobre Cali, porque justamente o que ela fala, a gente tem que compreender o território e como que é a característica desse território. O primeiro é que eu, pessoalmente, deixei de ler e de assistir faz muito tempo a imprensa nacional. Justamente quando eu falava desses poderes econômicos, tem um grupo de empresários que são donos desses programas principais, são donos da cadeia. Então, é lógico que nesses espaços, as informações que saem, inclusive, a gente está muito, muito esperta nisso. Cali teve uma manifestação Cali tem sido a cidade mais vulnerável, a que mais assassinatos teve nesses quase desses 6 dias já, desses 7 dias de greve. Então, eles estavam numa noite, mostram a imagem de as pessoas na rua se manifestando, ainda com a protesta da greve, e eles falam assim, tinha uma fake news deles, dos noticiários mais importantes da Colômbia, que nossas titias vêm, que nossas vovós vêm, que as pessoas em casa vêm, né? Manifestações em Cali com alegria, porque parou, né? Porque a gente vai resolver o assunto com o governo. Tipo, coisas assim. Então, a gente não vê, não assiste. A gente tem claro quais são as linhas do jornalismo independente que a gente gosta de ver, das ONGs e das fundações, né? Que a gente segue, que sabe que vai falar a verdade. Inclusive, tem mais participação do jornalismo internacional, sendo mais coerente, sendo mais direito e falando realmente o que está acontecendo na Colômbia. E isso é como espaços como esse, né? Porque o governo, é lógico que o governo não vai falar que a polícia está matando pessoas. Por isso, todo mundo está utilizando o Instagram e o Facebook, que inclusive já foi censurado, apagaram nossas histórias, nossos lives. Em Cali, tiveram várias noites sem luz e sem internet, só naqueles lugares onde estava a manifestação. Não é mais claro que tem uma censura, não é mais que claro que Colômbia está totalmente censurado. Por isso que a gente, cada coisa que sai com SOS Colômbia, apagava o Instagram. Gente, pensa isso, o Instagram e Facebook. Como que chama o dono do Facebook? Esse senhor. Pensa isso. Então, o que a gente está fazendo é que criaram vários filtros. Os filtros têm a data, a hora e o hashtag SOS Colômbia. Porque outra coisa que estava acontecendo, Gustavo, é que quando a gente levava nas instituições
procuradoria, a personeria do povo que deveriam cuidar para fazer a denúncia da violência, falavam, não, mas esse vídeo pode ser feito, não se sabe. Então, caso que a gente tinha filmado uma coisa, tinha que falar data, hora, lugar. Olha, aqui, estamos em Cali, 7 da noite, 6 de maio, tal coisa, para que possa ser válido um vídeo. Eu compreendo que no meio das redes sociais também tem muito fake news, também tem gente infiltrada, também tem gente mostrando vídeos antigos. É lógico, não tudo tem uma só cor, né? Uma cor só, desculpa meu português. Tem vários matizes, tem várias pessoas envolvidas. É lógico que tem pessoas que não representam também o movimento do paro e que se infiltra, inclusive um cidadão em Cali viram assim, um caminhão grandão, as pessoas estavam filmando, estava manifestação, tipo uma rua na frente. O caminhão parou e desceu um monte de pessoas civis armadas. As pessoas que estavam perto fecharam o caminhão, tomaram as fotos olharam e estava o nome da polícia da Colômbia. Gente, pensa uma coisa disso. Esse tipo de denúncia se faz. Nesse caso, a polícia teve que admitir que foi, porque já não tinha como mais sair. Mas se eles conseguem sair, tipo, negar, mentira, eles vão fazer, com certeza. Então, todas essas denúncias, a falta de respeito, por exemplo, com os defensores de direitos, eles já não têm garantia, já falaram assim, eu lembro uma vez aqui em Medellín, que pela noite falaram assim, se vocês ficam aqui, ninguém vai garantir a vida de vocês. Para jornalistas, defensores de direitos. Então, pensa para o povo que está se manifestando, se já não respeita. Um outro, para fechar essa pergunta, quando você fala de Cali e da presença indígena, o estado do Valle del Cauca, pensa assim, é muito parecido em nossas histórias, canaviais, né? É uma região que se reconhece precisamente porque a maior produtora de cana-de-açúcar, né? Então, por ende, o império açucareiro, né? Tudo que desprende disso. Tem uma comunidade indígena muito forte, que tudo Colômbia respeita. A Minga Indígena, quase esqueço. A Minga Indígena é um movimento que cada que a Colômbia está protestando, eles chegam com os carros, eles sempre estão apoiando, eles não têm armas. Eles só têm um bastão de pau, que representa a autoridade dele. Um conselho indígena que tem uma autonomia específica, autônoma, eles têm próprias regras para julgar entre eles. Um exemplo de organização, sabe? Um exemplo de democracia incrível. A gente admira muito, eles são muito pacíficos. E nas últimas manifestações, vários civis que vocês falam, e a gente aqui fala também, gente de bem, que eles se chamam gente de bem, dispararam em contra dos indígenas. Dispararam em contra no dia. Isso é muito forte, gente. Porque a gente pensava assim, não respeitar a minga indígena, passar todos os limites, todos. E para mim o resumo é mais profundo, inclusive, do que estamos falando. O narcotráfico, para mim, o resumo e a profundidade disso é nós como sociedade, nossa educação, nossa forma de relacionar. E isso escalando conseguir poder, não tem outro resultado diferente. Falta de respeito à vida e à vida das outras pessoas. Não, é muito legal todo o seu relato e sua explicação, Lina, porque isso para a gente já, né, traz um embasamento muito importante do que está acontecendo, né, na Colômbia. A gente passou por um processo no Brasil similar, né, dessa ebulição, dessa falta, né, mesmo de paciência com nossos governantes, que se iniciou em 2013. Hoje, o cenário aqui no Brasil, apesar dele ter apaziguado no que era antes, mas ele ainda existe, sim, uma chama. A gente percebe que na Colômbia essa chama se acendeu fortemente. E o que chega de informação é que existe
três pilares para o que está acontecendo hoje na Colômbia, que parece ser a questão da violência policial, do abuso de autoridade, que você já falou um pouco aí sobre a gente. Parece que a polícia colombiana, o treinamento deles é uma lógica de combate anti-guerrilha, né? Que a gente sabe das Farc, e isso acaba refletindo dentro do cenário para as pessoas de bem, os civis que estão ali fazendo o seu papel democrático de estar, né, combatendo e protestando algo que eles enxergam como necessário. Um segundo pilar parece que tem o acordo de paz que foi feito pelo governo da Colômbia com as Farc, parece que precisa ser expandido isso a outros territórios da Colômbia, parece que é uma exigência também. E o terceiro, que é comum a todos nós do Brasil, da Colômbia, e infelizmente a outros povos da América Latina, é a desigualdade, é a exclusão social, que é muito grande. A riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas. E você comentou sobre isso também, já falando que eles queriam aumentar os impostos em cima do que a gente chama aqui no Brasil da cesta básica, daqueles itens essenciais de alimentação, né, da vida das pessoas. E a gente está vivendo um momento de Covid, né? Então eu fico imaginando quão legítimo, né, é esse combate, essa fúria do povo colombiano em estar às ruas, colocando as suas vidas em risco, porque não é só a vida do combate, né, da polícia, mas em si de um vírus que todo mundo, né, a gente ainda não tem, as vacinas estão aí começando a ser aplicadas, mas todo mundo com muita coragem está ali. A gente já viu também que o governo já recuou, já tirou essa proposta de reforma da tributação em pauta, já mudou ministros, então eles estão querendo passar uma mensagem de, opa, estamos fazendo algo. Agora, minha pergunta que eu te faço, Línia, os processos começaram dia 28 de abril e até hoje, dia 15, ainda permanece. Por que o povo colombiano ainda continua indo às ruas? Eles ainda não estão satisfeitos com essa ação que o governo tomou? Igor, você falou sobre um panorama bem claro, e eu vou dar uma resposta começando primeiro com as cifras. As cifras que tem temblores ONG, ou ONG, vocês podem achar ele no Instagram ou no Facebook, fala assim, entre las 6 a.m. del 28 de abril y 11 del 12 de mayo, 3 días atrás, ¿sí? Fala. 2.111 casos de violencia policial, 362 víctimas de violencia física por parte de la policía, 39 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, acho que estamos hablando de 40. 1.055 decisiones arbitrarias en contra de los manifestantes, 442 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 30 víctimas de agressão en el ojo, pessoas que perderam por disparo direto do SMAD, que não é o policial, que tem, o SMAD é uma força especial contra manifestantes, que faz parte da polícia. 133 casos de disparo de arma de fogo por parte da polícia, tiros diretos para a população, 10 víctimas de violência sexual por parte da força pública a mulheres. Então, no meio desse panorama, como eu te falo, e não foi só a reforma tributária. O cara pode... O que o presidente mudou, isso poderia ser mudado antes. A gente sabe que eles pensam muito, eles são muito inteligentes. As pessoas são muito inteligentes, eu concordo com isso. Tudo que eles já têm 3 passos adiante da gente, né? Então, por exemplo, o ministro foi embora, mas ele ganhou outro posto, né? Ele não saiu só os coitados, saiu, não? Ele já saiu em outro lugar, acho que era do banco, inclusive. Ele já tem outro papel, né? Ele não ficou de fora só. Ele só foi, para mim, foi um passo de água tibia na ferida, né? Vamos dar um tiquinho que eles gostam. Isso que eles estão fazendo. O presidente... Então, para voltar, Igor, para terminar de falar essa ideia,
os diálogos que se começaram a fazer não se começaram a fazer com o povo. O presidente chamou alguns políticos, inclusive personagens famosos, cantoras, assim, e foi muito legal porque a maioria deles, alguma parte deles saíram nas redes falando, olha, eu não sou quem para representar o movimento da greve, eu não vou sair, com quem tem que falar ele é com o comitê da greve, né, que a gente fala comitê de paro. Então, sim, ele tem tirado alguns pontos específicos da reforma tributária, mas a gente está ainda na rua, porque a gente sente uma dívida de justiça com o que eu já falei, falsos positivos, reforma na educação, na saúde, e, além disso, a violência nos 17 dias de greve. A gente não quer deixar passar impune isso, né? Não tem sentido, não pode ser que ele mude isso e já vamos como se nada tivesse acontecido. A gente quer aproveitar esse impulso que todos temos na rua para poder garantir as mudanças que a gente acha que são importantes. É isso, Igor. Lina, o André, nosso outro membro PD, né, ele não está aqui hoje conosco, mas ele também queria conversar com você e, dessa forma, ele mandou. A gente conversou um pouco antes e ele passou para nós uma questão para trazer para você, que é a seguinte, né? Diante desses protestos todos que a gente viu, a cidade passou, né, por uma escassez de alimentos, né, e a dificuldade de acesso a alimentos básicos, né? Protesto versus pandemia versus limitação de acesso a insumos básicos, o povo na rua em função da pandemia. Como que isso está sendo tratado dentro do ideal do protesto, dentro da essência do que o pessoal na rua está buscando conquistar com esses protestos? Então, basicamente, protesto / pandemia / acesso a insumos básicos e o risco da saúde pública. Como que isso está sendo observado por vocês aí? Então, Gustavo, primeiro, eu não sei de onde sai que a gente está sem recursos de alimento. Vou falar pelo menos da minha cidade, né? Vou falar assim com sinceridade. Aqui não tem escassez de alimento. Tem nada. Tem alimentos caros e tem um preço elevado, né? Mas isso de escassez de alimento, por exemplo, essa é uma das estratégias que também usam para desprestigiar a greve. Como está na rua, então não chega os alimentos na cidade. Os caminhoneiros saíram de greve, sim, fecharam uma das vias principais no Valle del Cauca, precisamente, de onde é a cidade de Cali, por uns dias, e em Zipaquirá também, se tenho entendido. E eles, o protesto deles também, eles se uniram na greve também, porque é lógico que tem várias coisas importantes que devem para nós como povo. As vias nossas são as piores. Temos um lugar que é o principal porto da Colômbia, que fica limite do Pacífico, Chocó, Buenaventura, Cali, que normalmente que tem quase 80% ou 90% da população afrodescendente, com as piores condições educativas, de água, de salubridade, de tudo. Então, é lógico que se tem uma manifestação dos transportadores e das pessoas que estão aí, é porque estão reclamando uma coisa séria. Mas escassez de comida não tem. Pelo menos na minha cidade, que eu falo assim, eu posso ir comprar qualquer coisa, só que, é lógico que no meio, a especulação do dinheiro e da inflação também sobe, né? Porque, vai sair de greve, então vai acabar, então vamos subir o preço, né? Vocês sabem disso. Mas isso que Colômbia está assim, alimentação, sem dinheiro, desculpa, alimentos, não sei, mas para mim não é uma realidade. Primeiro. O segundo, durante a pandemia, a gente também tinha criticado muito, e eu, inclusive, penso pessoalmente, né, minha opinião pessoal, não do meu país, eu sigo assim, nossa, para qualquer presidente, estar na frente de uma crise dessa deve ser muito difícil, porque se você já não estava preparado, se o país já estava com déficit fiscal, se o país já estava, vai ser pior, né? Então, tudo bem, eu até penso assim, coitado, né? Não deve ser fácil. Só que não.
Então, só que não fazem mal, só fazem coisas mal, fazem coisas erradas. A Colômbia foi um dos últimos países em poder conseguir a vacina, né? A vacina está chegando de aos poucos, mas está chegando. Demorou muito, tudo bem, mas está chegando. Vamos falar que isso também não é tão ruim. E desculpa se alguém me está escutando e acha que isso é ruim, porque eu tenho certeza que sempre pode ser melhor. Mas eu tento ser empática. O assunto é que a educação, e volto para o mesmo. Eu acho que a responsabilidade não é só se tem uma vacina ou não, sino de como nós cuidamos. Então, Lina, você fala muito bem. A gente sempre fala dos privilégios. No meu caso, eu falava nesses dias com uma amiga, no meu caso não é nenhum privilégio. Tudo que eu tenho é porque eu trabalhei pra caramba por isso. Ninguém me deu nada. Mesmo se eu tenho uma casa, se tenho um frango aqui do lado, que seja, não é só privilégio, muito trabalho. Mesmo assim, eu penso que nós, como cidadãos, precisamos ter mais empatia com esses processos. A gente sai na rua, né? A gente vai de festa clandestina, faz um monte de coisas. É lógico que a pandemia não vai, né, não vai estar no nível. Agora, a responsabilidade oficial dos nossos governantes de administrar nossos recursos para a gente se cuidar, de dar bom dinheiro, pagamento para o pessoal de saúde, de comprometer que os medicamentos cheguem, isso sim que a gente tem que reclamar. É lógico. Mas eu acho também que tem que ser por os dois lados. Mas eu penso assim, o assunto da educação, dessa falta de empatia ou dessa falta de, não sei como falar, também tem muito a ver com o problema de base estrutural e é como nossas populações têm sido tipo cercadas por espaços educativos, formativos, de prevenção, que também são responsabilidades nossos governos, é lógico. Então, para mim, eu fico pensando que cada coisa é uma cadeia. Uma coisa tem outra, você pode justificar, pode ir, e no fundo é o mesmo. É a desigualdade, gente. É a desigualdade da distribuição dos recursos, e os recursos em todo sentido, com os serviços educativos, preventivos, de saúde, de tudo. Então, por isso a gente não pode voltar para casa. O pessoal de saúde saía nos hospitais, quando a gente saía nas manifestações, isso foi muito lindo, falava, saiam vocês que nós cuidamos de vocês, mas vai na rua. Pensa isso, que forte. O pessoal de saúde falando, sabe que está fugido, sim, mas saia, que a gente cuida aqui, porque alguém precisa estar na rua falando o que está acontecendo. Então, claro, já estávamos ruim, pelo menos a maioria da minha família pegou Covid. Eu acho que tem dois tipos de pessoas. Quem pegou Covid e quem vai pegar Covid. Tristemente, eu tive vários familiares mortos, meu avô, minha tia, pelo Covid, né? A gente não gosta, não quer que as pessoas morram por isso. Mas, nesse caso, as pessoas estão morrendo de desemprego, né? De violência, desaparecidos. Na Colômbia, gente, pensa, eu sou uma filha do conflito. Eu nasci, quando eu cheguei no mundo, já tinha esse conflito. A gente só conhece essa realidade. E eu acho que o povo colombiano tem vivido muito tempo escutando constantemente os assuntos de violência. E eu acho que já está na hora de mudar essa nossa realidade, porque isso machuca nossas almas, nossas personalidades, nossa forma de enxergar os problemas. Porque a gente só conhece violência, paramilitares, porque não é só a guerrilha. Os paramilitares fizeram muito ruim no país. O governo, a milícia, tudo. Temos todos os tipos de violência estão juntos no território tão lindo, tão rico, tão incrível como é incrível Colômbia. Então, é isso, Gustavo, desculpa que ficou também emocionada com isso. Imagino, não deve ser fácil, é muita emoção que fala na hora. Bom, a gente está chegando no nosso final do nosso programa. Queria muito agradecer a Lina por ter participado com a gente. A Lina é uma grande amiga, a gente fez capoeira junto quando ela estava aqui, a gente faz parte do mesmo grupo. Muito obrigado pela presença, Lina. Nós vamos encerrar por aqui hoje, mas vamos ver, dependendo de como for, eu acho que a gente pode voltar a falar, conversar com a Lina de novo para saber como está o desenrolar, se ela estiver disposta, a gente pode estar conversando novamente.
E eu acho que é a maneira que a gente tem como ajudar daqui, né? Infelizmente, igual ela comentou, está acontecendo muita censura a isso, e a gente tem que dar voz, a gente tem que falar, tem que mostrar, e essa é a maneira que a gente está podendo ajudar agora, e espero estar ajudando bastante. Muito obrigado, Lina, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Igor, muito obrigado a todos que assistiram até agora. Valeu, brigadão. Obrigado, pessoal. Abraço, obrigado, Lina. Eu que agradeço. Eu vou estar deixando também, se a Alina permitir, o Instagram dela linkado aqui, se o pessoal quiser seguir para poder saber o que está acontecendo. Ela está fazendo lives lá, direto, falando um pouco mais sobre isso. Então, sigam ela para terem novidades sobre o assunto. Muito obrigado. Valeu. Pode compartilhar. Bacana. Muitas graças.